Showtime TV está no ar comigo, Serginho Vieira. E olha, eu tenho hoje uma apresentação, vocês estão me vendo de máscara, né, gente? É que hoje o Showtime TV está para lá de especial. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aí. Vocês conhecem Evandro Gregory? Já ouviram falar neste nome? Eu estou nada mais, nada menos me referindo que ele, o nosso querido Dr. Walt Persona. Venha pra cá, meu querido! Olha só, nós aqui de máscara, mais uma vez, gratidão pela sua presença no Showtime TV comigo, Serginho Vieira. E hoje nós vamos ter muitos assuntos para estar debatendo e podendo mostrar para as pessoas quem é o nosso querido Dr. Walt. Muito legal, Serginho. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos, boa tarde a todos. Obrigado aí por poder estar participando desse programa. É um imenso prazer estar aqui e trazer um pouco da nossa história, um pouco de que a vida realmente é um grande teatro, essa é uma filosofia. Verdade. E espero que esse seja um bate-papo muito agradável e que os atores da vida possam usufruir bastante dessa nossa tarde de hoje, não é verdade? Eu vou pedir que você sente, nós vamos começar um bate-papo gostosinho. E lembrando todos vocês que Serginho Vieira está com a revista People News da nossa querida CO Márcia Mabeck. Estamos também com o Cantinho de Oxalá, que é na Avenida Sapopemba 7.396, e também na Casa das Velas, que é na Rua do Oratório, com o nosso querido Denis. Um forte abraço para você, Denis. Olha só que bacana. Obra e movimento. O código Walt. A estrutura do fall humano e da liberdade emocional. Olha, é uma coisa muito interessante. Dr. Walt Persona é mais do que um personagem. É um arquetipo de liberdade emocional. O que chega a ser este emocional na vida do Dr. Walt? É bem interessante, né, Serginho? O Dr. Walt Persona, ele realmente é o arquétipo da liberdade emocional. O que eu faço? Eu ajudo pessoas a construírem a sua liberdade emocional, mesmo que o mundo diga que isso é uma frescura. O Dr. Walt Persona, ele é a voz do Evandro Gregorin, como você apresentou. Durante nossa trajetória, porque eu acredito que a vida é um grande teatro. E todos nós estamos representando papéis o tempo todo. A persona, ela vem nesse nome de substituir as máscaras. Que bacana! Porque personas são a forma como a gente se adapta a um determinado modelo de mundo. Então, muitas vezes, a gente se molda para poder pertencer a um determinado grupo, a gente se molda para poder sobreviver a um ambiente. E tudo isso é uma proteção da nossa emoção, do nosso lado emocional. Então, eu represento, o Dr. Walt Persona, ele representa o arquétipo da liberdade emocional. E eu estou vendo aqui, Walt, uma coisa engraçada. H de humano consciente, A de alinhamento, L de liberdade, romper crenças e interpretações, e T de transformação, converter vulnerabilidade em estrutura emocional e propósito em ação. Isso. Então, essa sigla, o seu nome veio através desse movimento humano consciente, que é para fazer a conscientização. Exatamente, exatamente. Hoje, o código Walt é um método em que a gente compartilha com as pessoas para que ela possa realmente se libertar de alguma prisão emocional. Então, algum trauma que você passou, porque eu vivenciei algumas situações dessa na pele. Então, no nosso bate-papo aqui, eu acredito que a gente vai
vai aprofundar nisso. Sim. Então, eu sou uma prova viva, eu sou o próprio case de sucesso desse método Halt. É exatamente isso, porque é um processo de você se libertar, você primeiro precisa estar consciente. Então, o H é exatamente isso, do humano consciente. O A significa você alinhar as suas emoções e a sua razão, é você manter essa percepção de equilíbrio, porque percepção é a nossa realidade, como a gente percebe um ato, uma cena, um modelo de mundo é a nossa verdade. Então a gente precisa entender isso. A liberdade vem quando a gente consegue romper aquelas crenças limitantes que nos aprisionam. Sim. Porque uma situação você limita ali, você forma uma crença, aquilo passa a ser a verdade e você fica refém disso. Automaticamente você fica preso emocionalmente. E o T é exatamente isso, é transformar essa vulnerabilidade em propósito e ação. Então esse é o código Halt que a gente faz superficialmente, né, aqui explicando superficialmente como que é esse processo, e a gente faz isso através de mentorias, de imersões, através de palestras, né? É bem interessante. E é uma coisa bem engraçado quando a gente fala em romper crenças. Hoje nós vivemos num mundo que é cheio de crenças. As pessoas se apegam às crenças. E isso faz com que as pessoas criem um mundo onde elas ficam presas. Exatamente, Serginho. Eu costumo dizer que uma crença, ela só serve para trazer a gente até aqui. Sim. Então, o que eu acreditei na minha vida, na minha trajetória, durante a atuação que eu tive nesse grande palco da vida, foram as crenças que me trouxeram até aqui. Então, se eu quiser avançar, eu preciso romper essas crenças, eu preciso modificá-las, eu preciso gerenciar novas crenças. E isso faz com que eu suba um próximo nível. Você vê que nos bastidores, nós conversando, eu falei para você, Deus teve um propósito do Serginho Vieira se aproximar de vocês no evento da Joy Hernani, e hoje vocês estão aqui no Showtime TV comigo, Serginho Vieira. Isto não é uma crença, e sim um propósito. Deus fez com que eu chegasse até vocês e hoje vocês estão aqui comigo. Exatamente, Serginho. O propósito é que faz com que a gente tenha forças para ir rompendo certas crenças ou nos permitindo a novos desafios para que a gente possa efetivamente viver de uma forma com que a gente acredita que seja o nosso propósito. Então, quando você identifica o seu propósito, a vida começa a fazer mais sentido. Só que o grande problema é quando as personas, as máscaras, elas vão escondendo o nosso propósito. Verdade. E a nossa atuação no palco da vida, a gente vai se afastando da nossa essência, vai se perdendo dos nossos valores. E aí isso vira um grande problema, vira uma grande prisão emocional. Então o propósito realmente faz com que a gente construa um mundo melhor. Só que para construir esse mundo melhor, você, eu, todos nós precisamos ter de uma forma clara qual é o nosso propósito. Qual é o papel principal que a gente precisa atuar nesse grande palco da vida? Ajudar pessoas é uma das coisas mais importantes que nós hoje temos na vida, que nem todo mundo faz, que é ajudar pessoas. E lembrando vocês que nós estamos no Novembro Azul, Novembro da Prevenção do Câncer de Mama, do câncer de próstata. De mama foi o mês passado. E agora nós estamos no Novembro Azul, Prevenção do Câncer de Próstata. E eu sei, doutor, que você passou também por um grande desafio e por uma grande superação. Eu sei que não é o momento, mas eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, como que foi, doutor, superar este grande desafio que você teve, que você já é a prova viva.
Do câncer, você está falando? Do câncer. Sim. Em 2000... Desculpa tocar nesse assunto. Imagina, tranquilo. E aí fica até uma dica aqui para... Depois, se você me permite, Sim. depois desse comentário, dessa roteirização, se me permite, eu posso até encenar para as pessoas, através do papel do Dr. Haut, como que realmente representa essas pessoas que a gente usa. Eu acho que foi até legal isso aí. Em 2002, eu trabalhava com a minha esposa, a gente tinha uma empresa que era de doces e salgados, a gente fornecia salgados para alguns buffets, festa, fazia essa parte toda. E eu me recordo que durante um banho eu percebi um caroço, vamos dizer assim, né? E aí marquei um exame. Fui, na época, a gente estava com uma situação financeira bem desafiadora. Aí marquei no posto de saúde, rapidamente fui atendido. E o médico pediu que eu fizesse uma ultrassonografia. Só que ele me fez um comentário. Ele falou, você consegue fazer uma consulta particular? Porque pelo SUS eu acho que ia demorar. Eu falei, não, tranquilo. Conversei ali, a gente conseguiu custear esse exame. E eu me recordo que eu fiz num laboratório até meio renomeado aqui em São Paulo. E quando eu fui buscar esse exame no laboratório, tinha um recado para mim no exame. Ele falou assim, o senhor precisa passar o quanto antes com o seu médico. Nem precisa reagendar, o senhor pode ir direto dia tal ou dia tal, que ele está atendendo lá pelo SUS. Aí eu falei, caramba, como é que é isso, né? Você faz aqui no particular e já tem o médico do SUS, achei aquilo fantástico. Mas, na verdade, foi que a profissional que me fez o ultrassom, ela era aluna do médico. Olha que bacana. Então, com o resultado ali do exame, ela viu que eu era paciente dele, que era professor dela também na faculdade, e aí tinha esse recado. Então, eu fui rapidamente, já no dia seguinte, fazer a consulta, e eu me recordo que eu estava com uma encomenda de um bolo para fazer uma apresentação num buffet. E aí nós descemos, né, na época eu morava na Serra da Cantareira, a gente desceu até o hospital ali, o laboratório, né, a unidade de saúde, e aí foi quando o médico falou, porque ele pediu que eu levasse a minha esposa. E ele falou exatamente isso, ele falou assim, olha, você tem um tumor, esse tumor ele é classificado em 2 categorias, você está com uma categoria mais grave, e você precisa operar o quanto antes, e só tem 7% de chance de cura. Então, eu me recordo que naquele momento, eu já tinha vivenciado algumas prisões emocionais. Eu parei ali, eu fechei os meus olhos e fiquei novamente passando o mundo na minha cabeça, né? E quando eu olhei ao lado, minha esposa já estava começando a chorar. E naquele momento, eu não me permiti aceitar isso como uma verdade suprema. Eu falei, eu vou passar por isso como se isso realmente não fosse uma verdade. Então eu não parei de fazer em nenhum momento o tratamento, fui atrás, a gente fez a cirurgia, mas o interessante que foi quando eu cheguei no carro com a minha esposa, ela virou para mim e falou assim, amor, o que nós vamos fazer agora? Eu falei, agora nós vamos levar esse bolo para o cliente, que ele está esperando, que a gente não pode perder a venda. E depois a gente vê como é que faz. Eu confesso, Serginho, que foram assim, 32 dias. Em 32 dias, eu definitivamente eliminei esse ato da minha vida. Essa foi uma cena que durou 32 dias. A gente fez tudo o que precisava fazer, eu corri muito rapidamente atrás disso, consegui fazer a cirurgia, removemos o tumor, fiz acompanhamento por 10 anos, faço até hoje, né? Sim. E graças a Deus... É rotineiro, tem que fazer. E graças a Deus, essa é uma situação que eu costumo dizer assim, que a vida... Muitas vezes ela vai nos dar um roteiro em que a gente não tem como escolher. Verdade. Mas a gente pode escolher como atuar esse papel. E eu escolhi atuar isso com
gratidão, com força, superação, como que se isso realmente não fosse uma verdade. Eu não aceitei isso em nenhum momento. Eu achei muito interessante. E esse é um ponto que exatamente a gente faz hoje no nosso código Haut, que você também tem esse outro lado de você poder interpretar o papel da sua melhor forma. Você vê que engraçado, nos bastidores, nós estávamos, eu, você, a sua esposa Débora, conversando sobre que o melhor remédio para esse tipo de tratamento é amor, carinho, atenção, uma palavra amiga e autoconfiança. E quando eu comecei a conversar com você sobre esse assunto, eu, como sempre, eu me emociono. Sim. Porque eu convivo com a oncologia paliativo terminal diariamente. Uhum. E eu sempre falo, nunca desista. Nunca desista. Persista. E hoje, Alt, você está aqui como prova viva. Sim. Continua fazendo acompanhamento, continua fazendo tratamento. E eu precisei falar isto para o meu público, que quando eu falo em oncologia, quando eu falo em CA, quando eu falo em paliativo terminal, não é que eu estou questionando que esse paciente vá desta para uma melhor. Isso vai depender de você, vai depender do seu emocional, do seu psicológico. Uma boa parte. Isso que você falou é uma coisa importante. Em momento nenhum, eu ouvi agora você falando que em momento nenhum você desistiu. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu tive um único momento de dúvida. É claro, você está se deparando na época, isso já faz alguns anos, era muito mais drástico, né, vamos dizer assim, que a medicina hoje tem avançado muito. Quanto antes você ir atrás, isso faz toda a diferença. Né? Que nem hoje a gente está vivenciando esse mês de novembro, que é o Novembro Azul. Então tira essa crença de que você é homem, de que você é macho, que não tem isso. Isso é um papel assim que realmente não faz nenhum sentido você continuar atuando isso. Então tira essa persona do machão e realmente vai fazer o seu exame, vai cuidar de você, porque existem pessoas nesse palco da vida que dependem de você, que gostam de você, que a hora que, se de repente você partir, essas pessoas vão sofrer por você. Então, se não for por você, que seja para aqueles que você ama, né? Esse é um grande ponto. E só para compartilhar a importância das pessoas que estão ao nosso redor, eu me recordo que eu ia fazer a cirurgia numa terça-feira. E aí, num domingo, a gente acabou marcando lá um churrasco. E reuniu toda a família. E foi interessante porque estava todo mundo tranquilo, tudo. E, de repente, eu peguei e fui e dei um mergulho na piscina. E quando eu olhei, eu estava sozinho dentro da água. Quando eu olhei, estavam todos assim, né, na área ali. E aí que eu me permiti que o meu inconsciente, que os meus atores internos dissessem para mim assim, cara, isso é um churrasco de despedida. Então isso eu senti um baque. Sim. Naquele dia, quando eu me permiti dar ouvido a esses atores internos, a esse self-talk, eu senti realmente aquilo. E ali eu tive muito medo. E ali eu comecei a chorar muito, e como eu estava dentro da água, então ninguém percebeu. E de uma forma discreta eu saí, e não deu 30, 40 segundos, 1 minuto, minha esposa veio atrás de mim, e eu acabei comentando com ela, né? E ela falou, puta, amor, imagina, isso jamais passou na nossa cabeça, que senão a gente jamais teria feito e tal, mas vamos combinar assim? A gente vai fazer então um churrasco para receber você de volta. E, cara, isso foi fantástico, isso faz aquilo que eu estava te falando. Se não é por você, é por quem? Então, se cuidar, se olhar, saber interpretar essas vozes que estão dentro da cabeça da gente, faz toda a diferença. E isso é bacana que você sentiu em reescrever o seu próprio roteiro de vida.
Sim. Você fez com que você reescrevesse aqueles momentos da sua vida. Estou certo nesta colocação? Sim. Quando a gente fala, né, quando eu faço muitas palestras. Sim. E nas palestras eu conto essa parte, né, da trajetória. Só que o câncer que eu tive, ele foi consequência de outros traumas emocionais que eu passei. Olha, que bacana então, isso. Nesse momento do câncer, eu tive essa percepção e consegui fazer essa ressignificação, né? Vamos dizer assim, no momento, porque eu nem aceitei esse papel. Mas isso foi consequência de uma outra situação que eu tive, que realmente ali eu não tive essa percepção, e realmente eu fiquei preso emocionalmente e que acabou acarretando uma série de coisas, inclusive esse câncer, aí foi consequência disso. E olha que bacana, eu vou para um pequeno intervalo e eu volto já já, o bate-papo tá maravilhoso, até daqui a pouquinho e a gente volta já já. E olha, voltamos aqui comigo, Sérgio Indeira, Showtime TV. E olha que agora tem um grande espetáculo. Eu vou chamar ele, Dr. Walt. O palco é todo seu. Ai, tá certo, que alegria. E olha só que coisa louca, gente, é isso aí. Senhoras e senhores, bem-vindo ao Teatro da Vida. Nessa história, vou mostrar para vocês qual é o palco mais importante. É o palco externo ou o nosso palco interno? Eu acredito que a vida é um grande teatro, sim. E nesse momento que iremos passar aqui agora, vamos vivenciar a mais bela cena de amor, carinho e respeito pelo sentimento de cada um. Muitas vezes na vida, nós fomos nos moldando a vestir máscaras para nos pertencer ou simplesmente para nos proteger. Essas máscaras que utilizamos, elas não são frescuras. Elas são proteções, inteligência emocional de quem precisou sobreviver. Sabe quando a gente para naquele momento em que existem questões internas e que a gente não quer conversar, não quer olhar para aquilo? Você chega e fala assim: não, deixa isso escondidinho aí. Vamos deixar aqui debaixo do tapete. Essa máscara preta, ela representa isso. Aquele medo de olhar para dentro de si. Mas o que acontece se em algum momento da sua vida, você, por algum impulso ou por necessidade, precisar olhar para realmente quem é o ator que está por trás dessa máscara? O que vai acontecer? Você vai ter aquela coragem e realmente vai tirar essa máscara preta. E aí você vai se deparar com aquela dor, com aquela ferida mortal que em algum momento fez você se sentir humilhado, fez você se sentir sozinho, fez você talvez passar a maior vergonha da sua vida nesse grande palco. Mas se você persistir e saber que isso realmente é apenas uma atuação em que você aceitou vivenciar o roteiro, mas você, como personagem principal, você pode reescrever essa história. Você pode olhar para essas feridas e falar: chega, eu não quero mais. Eu tenho um Deus maior, eu tenho alguém que depende de mim. Se não é por mim, que seja por quem? E aí você conecta a sua essência. Você sente aquela força de que você é capaz, de que você é um ator, de que realmente você vai atuar na sua vida e vai fazer a diferença no mundo, porque você não veio aqui para nada. Você veio aqui para crescer, para se desenvolver. E aí você entende que essas máscaras fazem parte de toda essa atuação, de todo esse cenário. Só que o mais importante de tudo isso é você. E aí você se conecta. Você reencontra aqueles valores
que fizeram com que você fosse a pessoa que você foi, aquela pessoa alegre, aquela pessoa saudável, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que sempre amou, que em algum momento, de repente, você teve vergonha de amar, de dizer para sua mãe, para sua esposa, para o seu filho, eu te amo. Porque o amor, ele não é só uma palavra. O amor, ele é uma ciência. Basta você ter a atitude de se motivar, de se ouvir e de se respeitar. E quando isso acontece, atores da vida, não há máscara, não há papel que você não queira interpretar, que vai fazer com que você interprete. Você vai viver assim, de cara limpa, de peito aberto, com a sua essência e o seu valor para fazer a diferença no mundo. Isso é o que eu desejo de coração para todos vocês. Beijo no seu coração. Abraços do amigo, Dr. Halt Persona. Olha só, gente. Esse é o Dr. Halt. Uma coisa que você falou, que é a pura verdade. Hoje as pessoas falam a palavra amor da boca para fora, sem sentimentos, sem sentir isto que se é verdadeiro. Hoje, qualquer pessoa pode falar, eu te amo, mas cadê a atitude? Aonde que a pessoa vai agir em transmitir esta palavra amor? O amor, ele é um sentimento mais nobre que o ser humano pode sentir. E depende muito de cada modelo de mundo que as pessoas têm, cada crença que você tem. Sim. Isso faz um significado para você. Quando a gente para de ser e vivencia um roteiro de ter, esse sentimento, ele vai... É como se fosse uma grande fogueira dentro da gente. Sim. E cada vez que eu quero ter mais, é como se me faltasse lenha para manter esse fogo aceso. Então, às vezes, eu sinto muitas pessoas com, pequenas brasas. Algumas, infelizmente, até apagadas. Mas se existe uma brasa dentro de você, ou se realmente ela apagou, esse amor a gente só consegue reacender ele com pessoas. E é muito difícil a gente viver uma vida sem confiar nas pessoas. Sim. Eu vivenciei uma experiência, eu fiquei muitos anos, eu não confiava em ser humano nenhum. Eu só confiava na minha amada esposa e no meu filho. Então é muito difícil, isso acarreta uma série de consequências emocionais na gente, que também reflete no nosso mundo material. E é muito forte, é muito triste isso. Você viver sem acreditar, sem confiar no ser humano, essa fogueira, essa labareira vai apagando. Então, se você está passando, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu desafio. Mas eu sei que assim você pode reescrever a sua história a hora que você decidir reescrever. E aí você pega essa dor, cara, transforma isso num aprendizado, e desse aprendizado vai ajudar a salvar pessoas. Eu acho que esse é o meu propósito hoje, Serginho. É de poder, sabe, realmente libertar as pessoas de cada prisão emocional que elas vivem. Porque isso é muito torturante, entendeu? E olha o que é mais bacana, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de companheirismo, nós estamos falando de fraternidade. E eu falei para você que eu ia te fazer uma surpresa. Ah, pá, eu gosto de surpresas boas. Eu vou te fazer uma surpresa. Eu amo surpresas boas. Quando a gente fala em amor, em companheirismo, em vida, nada mais justo, nada mais certo do que chamar ela, que é a responsável por este grande coração, por esse grande companheirismo. Vem para cá, minha querida Débora, a esposa do meu querido Dr. Halt. Pode entrar. Ela falou que não queria entrar,
Mas como ele tocou nesse assunto, Ela é linda, não é? Eu amo essa mulher gente, eu aqui. estou trazendo a Débora aqui, porque ele tocou num assunto que se chama amor, companheirismo, compreensão. E esta mulher, ela esteve com ele nos momentos mais difíceis. Ela é realmente amiga, companheira e o verdadeiro amor da vida dele. Eu não poderia, Débora, deixar de te trazer no palco. Eu prometi para você que não iria te trazer, que você me pediu. Mas como nós estamos falando em amor, estamos falando em companheirismo, por que não juntar esses dois casal nesse momento do Showtime TV comigo, Serginho Vieira? Ai, Serginho, é porque eu sou dos bastidores, né? Eu gosto de ficar meio escondidinha. Mas é uma honra estar aqui. Assim, nós estamos juntos 13 de novembro, agora a gente fez 33 anos de casado. Então, nós passamos todos esses momentos. Foi uma situação muito difícil, mas a gente conseguiu, né, amor? Ah, sempre. Um vai estruturando o outro, vai criando aquela dualidade. Porque sozinho a gente não consegue nada, Serginho. Essa que é a grande verdade. E uma pessoa, ela fica mais forte quando tem alguém ao lado realmente dela. Sim. E hoje eu me sinto bem forte porque eu tenho vocês dois aqui do meu lado. Então é muito legal. Você é uma pessoa realmente que tem assim, uma energia, Uma pessoa do bem. um fogo Bem. interno, com todo respeito, dessa lareira do amor. E isso irradia, isso aquece as pessoas. Então é muito legal, foi um prazer eu ter te conhecido, você ter feito parte da minha vida, agora isso está para sempre aqui. E só um ponto interessante, você me dá 2 minutinhos? Por favor. Eu falo para a Débora assim, muitas vezes a pessoa que está vivenciando essa prisão emocional, ela não tem condições de explicar para ninguém o que está acontecendo. Porque se ela soubesse, ela resolvia. Então é importante que a pessoa que esteja ao lado, Sim. que foi o que essa mulher fez, ela respeitou cada momento do período que eu estava vivenciando. Então, muitas vezes, ela dizia para mim assim, amor, eu não sei o que te dizer. Eu falei, cara, só o fato de você estar do meu lado, isso já me dá muita força. Então, essa é a mensagem que eu falo para ela, que ela fala para as pessoas, porque existe os dois lados, né? Ninguém vai sair do buraco sozinho. É você que vai ter que sair, porque ninguém vai entrar lá para te buscar. Mas é você saber que tem pessoas aqui que dependem de você, que precisam de você. Mas você sabe o que é mais engraçado? Nos bastidores a gente estava conversando. Hoje em dia, 70% dos óbitos que temos nos hospitais é pela tristeza, pela solidão, pelo descaso, pelo abandono. E a Débora, ela conseguiu mostrar para você que juntos vocês são mais fortes. Sim. Sem Deus, vocês não são absolutamente nada. E que você precisou do apoio, do amor, do carinho, da palavra amiga dela, para você mesmo não se entregar, para você não se fragilizar ainda mais do que você já estava fragilizado. Você vê como é bacana o programa Showtime TV? É isto que eu sempre falo nos meus programas. Eu, Serginho Vieira, sou apenas um servo de Deus na área da saúde, na comunicação, em trazer pessoas lindas por dentro, lindas por fora, e que têm superação de vida, que possa mostrar para você aí que você é capaz, Com certeza. que não é difícil, basta querer, basta acreditar. Acredite naquele Deus que é meu, que é seu, que é nosso, independente de religião, independente de crenças, independentes de estatuto, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele ator, seja ele uma pessoa simples, mas acredite, Com certeza. a fé move montanhas. Com certeza. Eu posso só falar uma coisa? Pode, você deve. Então, gente, assim,
a dica que eu dou para todo mundo é só apoia, sabe? Às vezes a gente quer entender, a gente quer, não, faz isso, faz aquilo, não, só apoia. Eu só fiquei do lado do Evandro quando ele teve o pânico, quando ele teve o câncer, quando ele teve as crises dele. Eu só fiquei do lado dele, apoiando, dando amor, dando carinho. Meu filho falava assim, vamos, papai, jogar, né? Vamos jogar. Eu não consigo falar, por isso que eu nunca apareço. Qual é o nome do filho? Do meu filho é Antônio Carlos. Qual a idade? Ele está com 31. Já é um homem, já. Antônio Carlos, eu não o conheço pessoalmente, mas em nome do Serginho Vieira, eu quero falar uma coisa para você. Gratidão. Gratidão por você existir, gratidão por você ser esse filho. Eu não o conheço pessoalmente, mas o pouco que eu ouvi falar de você é gratificante saber que você tem um grande pai e uma grande mãe. Parabéns. Continue sendo, independente da sua idade, independente de você ser casado ou não. Eu hoje tenho muito orgulho de ter o meu bebê de 100 anos, que é minha mamãe, que eu honre o seu pai e sua mãe. E que ele sirva de exemplo para você, quando você tiver algum tipo de problema, ou familiar, ou pessoal, se inspire no seu pai. Eu acho que é a melhor coisa na vida da gente. Obrigado. Gratidão, Eu te agradeço pelas gratidão. palavras aí. Viu? Muito legal. Obrigado mesmo. Ele apoia sempre. Às vezes, né, amor? Até hoje em dia ele fala, O né? Dr. Halt, ele só existe porque a Débora e o Antônio também abraçaram esse propósito. Então a gente tem que trabalha passar uma pro grande mundo. família, a gente trabalha junto. Então a gente está Olha que aqui, ela bacana. cria, ele trabalha com algumas edições, ele dá lá as sugestões dele. Então isso vem crescendo, vem tomando corpo, porque realmente estamos três vivenciando o mesmo propósito. Agora eu tenho um convite para fazer. Que legal. E eu vou fazer ao vivo em público. Que legal, mano. Será que ele aceitaria O vir Antônio- qualquer dia com o papai aqui no Showtime TV comigo, Serginho Vieira? Olha, o convite é um desafio, viu? Porque ele não gosta de aparecer, não. Ele é mais Ah, envergonhado do que eu. Já chamaram ele para alguns no podcasts. podcast. Ele não você conseguiu pode ir. chegar e falar para ele que você... Eu vou te perguntar, É. como que você está se sentindo aqui comigo, Serginho Vieira, fora dos bastidores de eventos que a gente se encontra? Hoje você está no Showtime TV com o apresentador e o ser humano que é fora dos bastidores, a mesma coisa. Como que você está se sentindo comigo aqui hoje? Você é uma pessoa fantástica. Não tem como a gente não se sentir amado, confortável, abraçado. É realmente um prazer. Estou me sentindo assim com muita gratidão de estar vivenciando esse grande cenário, essa grande cena desse ato fantástico que é a gravação aqui da TV. É uma honra para mim. Muito obrigado. E olha, esse grande cenário eu só devo a ele, meu querido diretor Fábio Ferreira. E eu volto já já. Débora deixou um beijo para todo mundo aí. Que ela Eu se já vou despediu. falar do YouTube. Que eu voltar, já vou deixar um beijo para todos do YouTube, para todos os seguidores. E nós estamos simultaneamente ao vivo, então isso que é bacana, sem corte, sem nada, né, diretor? Não tem cortes, não tem nada, que a gente está perfeito. Tá vendo como a vida é um grande teatro? Não. Isso. Sabe, uma pessoa que falou que não ia entrar no palco, eu consegui arrastar para o palco, né, diretor? Isso é bom. E ela tem um perfil, eu falo para ela isso. Mas aos pouquinhos ela vai trazendo. Vocês nunca pensaram em ter um programa? Já recebemos já um convite para poder ter um programa na TV Relacionamento com o Quente. Mas a gente está nessa transição. Aí tínhamos também uma imersão. Fizemos uma palestra em Orlando. Foi 22 de outubro. A gente recebeu um convite. Então aí nós nos tornamos um palestrante internacional. Isso foi muito legal. Isso tem reverberado muitas
coisas boas na vida da gente, né? O Dr. Halt realmente ele tá conseguindo levar essa mensagem, está conseguindo ajudar as pessoas da forma que a gente imaginou que pudesse ser, né? Então isso é muito gratificante. E eu quero que você fique de pé. Opa. Eu quero que você me fale as suas agendas. Como que tá as suas agendas para esse final de ano, para começo de ano? Não me esconda nada, eu quero saber tudo detalhadamente. Eu não sou muito bom nessa parte, a Débora que administra tudo isso aí. Mas a gente tem um evento legal, vou até lançar aqui para você agora, Opa. em primeira mão. Oba! 3 e 4 de dezembro de 2025, no espaço do Instituto Lilma, no Campo Belo, São Paulo, nós vamos fazer nossa primeira imersão presencial. Olha que bacana! A imersão secreta. Código Halt revelado. Olha que Cara, bacana! você já está convidado, vai ser 2 dias, serão 2 dias, das 18 às 22 horas. Olha que bacana! Então, segue a gente, fica ligadinho, que a gente vai liberar segunda-feira, Dedé? Segunda-feira a gente já vai estar com o link para você poder adquirir o seu ingresso, seu acesso a essa imersão secreta. Os bastidores serão revelados, só que tem um detalhe. São pouquíssimas vagas. Olha só, gente. Isso e é eu importante. já estou convidado. Um imenso prazer. E você acha que eu não vou dar o ar da graça nesse evento? Vou estar lá de camarote. E eu quero aqui mandar um grande abraço a todos do YouTube que estão acompanhando, estão ligadinhos. Eu só tenho a dizer que para vocês que sem vocês Showtime TV não existiria. Juntos somos mais fortes, sem Deus não somos nada. Eu gostaria que você falasse seu telefone de contato, sua rede social, que é importante. A divulgação é a alma do negócio. Vamos divulgar. Agora, a gente saindo aqui da TV, nós vamos para o Cotia Fashion Week. Uba. Vai ser lá na Granja Viana. O Daniel Esteves, a Roberta Malzone estão nos aguardando lá, o Dr. Halt, lá no Cotia Fashion Week. Vai ser agora, daqui a pouquinho. Nosso Instagram é o @doutor, é escrito, tá? Doutor Halt Persona, é HALT, Halt Persona. O YouTube também é DR Halt Persona. O nosso site é drhaltpersona.com.br. E tem mais algum? Bom, e se jogar no Google, Dr. Halt Persona, graças a Deus tem lá 1 milhão de acessos de visualização. E lembrando vocês, esqueceram? É só entrar na página do Show.time TV, oficial comigo, Serginho Vieira, ou no meu Instagram pessoal, @Sérgio Vieira, que eu faço questão de passar para vocês tudo detalhadamente, porque se é convidado do Serginho Vieira, vocês podem ter certeza, é amizade na certa. Isso é mais bacana. Legal. Vocês poderem ter este contato através do apresentador. Quer contratar Serginho Vieira? 11 99278 9180 ou 11 976820030 com Henrique, horário comercial. Sou ator, apresentador, palestrante, humorista, 1001 qualidade, claro, como sempre, fazendo toda a diferença. E olha, pessoal, quero lembrar vocês que dezembro, eu, Serginho Vieira, estarei fazendo vários links diretamente de Funchal, Ilha da Madeira, Portugal, que é a minha terra natal, juntamente com a minha mamãe, que estará revendo as suas irmãs desde 1953. Minha mãe esteve em Portugal em 2013. Então, de 2013 a 2025, são 12 anos. E após 12 anos, minha mãe está retornando a Portugal para rever as irmãs e a família. E eu estarei de férias coletiva. Eu vou estar voltando
na primeira semana de fevereiro, com Showtime TV, com várias atrações, vários convidados, com direção de Fábio Ferreira. Isso é mais bacana, né? Nossa Senhora, top E olha, demais. como eu tô feliz, gente. Isso é o mais bacana. E tem Posso mais lhe dar alguma um novidade? presente? Claro, eu adoro presente, diretor. Já vou ganhar presente, olha só. Em 2018, com essa experiência toda que eu vivenciei, eu escrevi esse livro aqui. Subir consciente. Tá? É uma palavra que eu mesmo inventei. Então algumas pessoas me questionavam, não, é subconsciente. Não, eu falei, não estou dizendo nada do inconsciente. Estou literalmente dizendo subir consciente. É quando você tem o humano consciente. Sim, então você saber subir cada degrau, né, cada passo conscientemente. Você tem que saber para onde que você quer ir. E eu lhe apresentei com esse livro aqui, é O Preço da Interpretação. Tem uma homenagem para você. Gente Esse do livro céu. também, ele tem um link no nosso site, está disponível no Amazon. E olha que dedicatória, gente. Querido amigo Serginho Vieira, desejo que cada Cena no grande cena palco da vida. no grande palco da vida seja sempre de amor, leveza e muita prosperidade em cada ato. Que sua luz cative, refletindo em cada ator da vida que você atua. Abraços do amigo. Gente, olha, é gratidão. Eu vou guardar com muito carinho, vou ler também. Aqui ainda tem uma partezinha que meu filho, nesse período que eu vivenciei lá uma parte, ele sempre me incentivava dizendo assim, vai ficar com medinho? Vai ficar, porque eu estava enfrentando a parte do pânico. Então isso era um gatilho que fazia com que eu desse cada vez mais, um passinho de cada vez, fui me respeitando, fui me ouvindo, fui tendo a atitude, fui me motivando para poder me tornar a pessoa que eu me tornei hoje, conquistar as coisas que eu conquistei hoje, vivenciar o Dr. Halt Persona em propósito com a minha família. Cara, isso tudo é resultado desse trabalho que está aqui nesse livro. Te apresentei com todo o carinho do mundo, todo o amor e respeito, uma parte da nossa história. E olha, diretor, eu vou ler aqui um trechinho muito importante, que isso aí serve no que nós estávamos falando agora. Preste bem atenção. Para construirmos qualquer coisa que seja, precisamos ter uma base, um alicerce. Hoje, feliz ou triste, rico ou pobre, doente ou saudável. Somos resultados da trajetória de vida. E esse resultado é a base que precisamos para construir nossa jornada. Eu estou aqui para te dizer que tudo isto pode mudar. Você pode ser tudo aquilo que preparar para ter. Como fazer atingir esse objetivo? Mudando o caminho por onde sua vida irá brilhar. As escolhas do nosso caminho mudam completamente o resultado de nossa vida. Olha que bacana! Exatamente. Uma escolha muda tudo. Isto é a reflexão do ser humano. Isto é o que muita gente precisa ter e não tem. É verdade. E isto é a pura verdade. Eu só tenho que te agradecer. Imagino, eu que agradeço. Eu só tenho que te agradecer. A todos aí de estar recebendo a gente em casa, nos smartphones, que hoje a tecnologia, a gente está em todo lugar. É um prazer poder estar aqui, compartilhar com vocês e com você essas histórias, esse aprendizado. A gente tem uma mentora minha, chama Alaíde Te Ama. Ela tem uma frase que ela usa, e a frase é de Madre Teresa, que fala assim: eu sou só uma gota no oceano, mas sem essa gota faz muita diferença. Se não me falha a memória, é mais ou menos assim. Então a gente vai aprendendo sempre, a gente vive num mundo de pessoas. Verdade. E a gente desaprendeu a viver com pessoas. Então esse é o nosso propósito, de resgatar isso, de fazer com que todo esse grande palco da vida seja um palco de amor, de prosperidade, de leveza Sim. e de luz.
E olha, o Showtime TV está chegando ao final. Quero agradecer imensamente, te desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, de muita luz, de muita energia. Que você continue sendo esse ser humano abençoado por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e dizer o quanto foi importante, Halt, Débora, ter vocês comigo aqui no Showtime TV. A gente que agradece. Gratidão. Eu que agradeço. Você é um ser de luz, que o Papai do Céu continue te iluminando, te abençoando, que você tenha suas merecidas férias e que volte de lá renovado. Beijo no seu coração. Obrigado pelo convite. E aqui, Serginho Vieira termina mais um Showtime TV. Lembrando que quinta-feira que vem estarei aqui ao vivo com mais um grande convidado. Beijo no coração de vocês e um ótimo final de semana. Fui!